Efeito Mandela. Se alguém me perguntasse o que é o efeito Mandela de uma forma resumida, eu diria apenas um grupo de pessoas com as mesmas lembranças de eventos que nunca aconteceram. Então, eu apenas me calaria. Provavelmente essa frase seja bastante esclarecedora e autoexplicativa. Quando muitas pessoas compartilham de uma mesma lembrança que nunca aconteceu, configura-se o efeito Mandela. Foi isso que a jornalista Fiona Broome falou ao introduzir esse conceito ao mundo. Fiona Broome, por sua vez, não foi a pessoa que descobriu o efeito Mandela, mas foi ela que inseriu isso mundo afora. Fiona estava em conversa com os amigos lá pro ano de 2010, e então veio à tona um assunto: a morte de Mandela na prisão de Victor Verster Prison lá em 1980. E uma grande maioria em seu círculo de amigos compartilhava dessa mesma desinformação. A grande maioria tinha dado Nelson Mandela como morto há mais de 30 anos. A morte real de Mandela só foi acontecer 3 anos depois, em dezembro de 2013. E mesmo assim, ainda há pessoas que pensam o contrário. Mas por quê? É muito fácil para mim vir apenas apresentar uma teoria de que é o efeito Mandela. Mas eu acho que muito mais do que apenas mostrar uma teoria, meu dever aqui é explicar as vertentes a qual pode se acreditar sobre a mesma. E eu não estaria sendo muito correto se eu não mostrasse. De qualquer forma, eu sou o Boyport e sejam bem-vindos ao efeito Mandela. Existem 2 vertentes que podem se encaixar para tentar explicar o efeito Mandela. A primeira delas seria a vertente físico-quântica e a segunda, a vertente psicológica. Então fica aí que eu garanto que por as 2 serem muito distintas, alguma delas irá se encaixar no seu pensamento. Vertente quântica. Werner Heisenberg, junto do famoso Erwin Schrödinger, foram os precursores da física quântica, ou seja, o ramo da ciência em que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas. E é nesse meio subatômico que eu vou tentar provar o efeito Mandela para vocês. Para a física quântica, existe o princípio que é denominado dualidade onda-partícula, onde um corpo atômico ele pode atuar tanto como ondas, tanto como partículas. E pode parecer bem confuso quando eu falo na teoria, mas na prática vai ficar um pouco mais interessante. Essa dualidade entre onda e partícula simplesmente diz que um corpo atômico pode estar em 2 situações diferentes ao mesmo tempo. Um corpo pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Um corpo pode estar no passado e no futuro ao mesmo tempo. E por fim, um corpo pode estar em uma realidade e em outra realidade diferente ao mesmo tempo. E então entramos mais a fundo na física quântica para introduzir a teoria dos vários mundos, que diz ser possível a existência de diversas realidades alternativas para cada indivíduo singular. Então, quando as pessoas lembram que Nelson Mandela morreu em 1980 encarcerado, isso pode não ser tão falso como podemos imaginar. A teoria diz que por existir infinitas realidades, em alguma outra realidade Nelson Mandela morreu na prisão. E como as partículas se comportam de forma caótica, ou seja, sem organização alguma, é possível que tenha havido uma sobreposição das realidades. E o que essas pessoas têm na memória, na verdade, possa ser um vestígio do acontecimento de outra realidade, que caoticamente sobrepujou a nossa. Mas eu entendo que falar de física quântica, dualidade da partícula, teoria de vários mundos e teoria do caos para alguns possa ser maluco demais para sequer ser verdade. Mas eu preciso dizer que o nosso conhecimento de física quântica ainda é muito leigo e que possamos não fazer ideia do que nos cerca, e para isso que as teorias existem, para mostrar o quão complexo é o mundo em que vivemos. Vertente psicológica. Ok. Pisando um pouco mais no chão, temos a vertente psicológica do efeito Mandela, que implica na incapacidade de nosso cérebro de se recordar de tudo com sua plena certeza. Resumindo, implica na ideia das falsas memórias, ou fake news cerebral. Aonde, pelo meio de que estamos inseridos e pelas notícias nas quais são ditas, as pessoas podem fixar em suas memórias algo em que elas acreditam vividamente que seja verdade, sem ao menos lembrar que ela não está acreditando no que ela viu, e sim numa notícia falsa que para ela pareceu mais convincente. E o exemplo perfeito aconteceu aqui, no Brasil. No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas. Porém, no Brasil se espalhou uma memória coletiva, em que no momento em que a notícia do atentado aconteceu, era na mesma hora que estava passando Dragon Ball Z, no episódio onde o Goku se transformaria pela primeira vez em Super Saiyajin 3. O problema é que o prontuário onde passavam essas notícias aconteceu às 9h30 da manhã. E a TV Globinho, a qual passou o episódio de Dragon Ball, só foi passar 2 horas depois, às 11h30. Então, por que inúmeras pessoas disseram isso? Simples, pela conveniência. Para você, numa conversa entre amigos, o que é mais legal de se contar? No dia 11 de setembro, eu estava vendo o Jornal da Manhã e eles avisaram do atentado. Ou, no dia 11 de setembro, eu estava vendo pela primeira vez a transformação mais forte do Goku, o Super Saiyajin 3.
até que o episódio foi interrompido para avisar do atentado. Você consegue entender? Provavelmente alguma pessoa compartilhou com os amigos. Todos acreditaram e compartilharam com outros. Até que no final todos estavam vívidos de que tinham sido interrompidos no meio do anime, mesmo quando isso nem havia acontecido. E nisso se configuram as memórias falsas. Aquela memória que não existe, mas foi contada de uma forma tão conveniente que você incorporou subconscientemente como verdade em sua memória regular. Mas me fala, e vocês? O que vocês acham? O efeito Mandela se trata de algo entre realidades e romanticismo? Ou se trata de memórias falsas que implantamos sem ao menos perceber? Bem, aí em cima tem uma enquete para você votar, além de que os comentários estão abertos a qualquer discussão que você quiser sobre o assunto. No mais, deixe seu like, pois ele mostra que vocês estão gostando da série de teorias. Tenham uma ótima tarde e até o próximo vídeo. E diferente das partículas, não sejam caóticos, tudo bem? Sem hate e sem dislikes. Fiquem bem, até mais. Tchau.